Bem-vindos a mais um episódio Café e Negócio. Hoje nós temos um grande casal aqui para falar um pouquinho sobre a experiência de vida deles. Seja bem-vindo, eu sou o Lucas Cabral, o tradicional host desse programa, né, Alex? Podcast, Café e Negócio. Te apresenta, grande mestre. Então, Alex Nascente, consultor, mentor estratégico de negócios e inovação. E estamos aqui, né, para que a gente faça mais um super inenarrável episódio, É verdade. E com esse casal maravilhoso. Líderes, servidores, empreendedores, mas vou deixar eles se apresentarem, né? É verdade. Não, Primeiro as damas. Mas a gente tem que falar o nome deles, né? Então vamos lá, né? Vamos falar, então. Então, Joyce Bernardi e Sandoval Zachazeski. É isso aí. Tu sabe que eu já evitei de falar porque eu não tinha certeza como é que se falava o sobrenome. Sejam muito bem-vindos. Por favor, se apresentem. Eu sou a Joyce Bernardi. Sou fotógrafa por profissão, mas carrego muito mais do que isso, né? Carrego hoje uma identidade que foi mesmo criada de Deus e que Ele tem construído. Então, é isso. Show. Sou casada com o Sandoval. Meu nome é Sandoval, sou esposo da Joyce, mas me enxergo hoje como principal característica um filho amado de Deus, pai de 2 filhos, e depois disso tudo me vejo um profissional autônomo, médico veterinário. E tamo aí. Show de bola. 2 empreendedores do reino. Que top, hein? Olha só. Que show. E sob essa ótica, né, de empreendedores do reino, vocês foram chamados primeiro, obviamente, para fazer esse trabalho profissional, né? Como todos. É a pirâmide de Maslow, né? E o nosso podcast ele fala de empreendedorismo, gestão, liderança, né? Mas então tá show isso aí, muito bacana. Mas o que assim me chamou a atenção assim e que são quando eu divulguei que iria trazê-los para cá e tal, né, as pessoas já estavam perguntando assim, ok, vocês são empreendedores, né? Tu é fotógrafa, né? Médico veterinário, vocês empreendem, então vocês já estão, né? Porte, né? É uma dificuldade a extra, mais, né? A mais. A campo, né? A campo, né? Então, as pessoas já perguntaram automaticamente assim, quando surgiu, e eu acho que é a primeira grande pergunta, né? E aí depois a gente pode voltar para a base, né? Mas quando surgiu esse chamado, né? Para também empreender, né? Vamos dizer assim, no reino de Deus, porque vocês são líderes servidores hoje, né? Do Ministério da IDC e tudo. E quando foi esse virada de chave, assim, Joyce, Sandoval? Pode começar. Conta a tua história. Tu foi primeiro, foi chamada primeiro, eu vim na carona, Deus me trouxe depois. Com um propósito grande. Grande. Na verdade, sempre inicia, né? Um ministério espiritual sempre vai iniciar de dentro para fora, né? É aquela raiz no secreto que ninguém vê, assim, que é construída. E sempre a partir... essas raízes são construídas no secreto. E o que nos leva para o secreto é o deserto, né? Então, vai ter quem vai chegar, sim, por amor. Mas são as provações da nossa vida que nos forjam, né? Então, eu passei por uma provação em relação à saúde da minha filha. Quando ela fez 1 aninho, ela teve uma invaginação no intestino. E aquilo lá, assim, hoje eu enxergo que foi muito menor do que eu vi. Mas entendo o propósito ali espiritual sendo forjado em mim, né? E esse lugar se tornou um lugar de muito medo. E eu não sabia como encontrar a fé. Eu tinha a religião, então eu sabia rezar um Pai Nosso. Antes de dormir, eu dormia no meio do Pai Nosso. Era aquela coisa, né? Ensinada de família sempre. Mas eu não tinha intimidade com Deus. E quando ela entrou para a sala de cirurgia, eu tinha 2 horas para falar com Deus. Eu pensei, gente, eu não sei falar com Deus. Eu sei rezar Pai Nosso, mas eu não tenho intimidade com Deus. E assim, Deus me permitiu passar por um deserto que para mim ele foi muito grande. Ele durou bastante tempo. Em que eu sabia que eu precisava, mas eu não sabia como. E houve um dia específico, assim, né, que faz parte de um assim, o dia em que eu vi o quanto era espiritual, porque eu sentia, como eu sou psicóloga por formação, Legal, eu não atuo. Eu trabalhei alguns anos como psicóloga, logo que eu me formei ali no lar transitório, no abrigo das crianças. Mas logo eu fui como fotógrafa, mas a gente carrega todo o conhecimento, a formação. Claro. E eu me dava conta de que ele não era psicológico, porque poderia ser um estresse pós-traumático, né, de eu ter saído. Mas eu notava que havia um propósito espiritual, além de não entender o espiritual. E aí depois, assim, e Deus permitiu muito, porque Deus conhece o coração de cada um de nós, né? E Ele sabe que o meu coração estava muito na maternidade.
Então, ele permitiu, assim, alguns enganos, né? Na minha mente, da forma como eu olhava a saúde dos meus filhos. Então, eu pensava em doença o tempo inteiro e realmente haviam sintomas que faziam eu me preocupar. Por exemplo, apareceu um caroço no pescoço da minha filha e o médico lá começou a desconfiar da leucemia, várias coisas. E houve um dia pontual em que o pediatra falou, numa consulta, assim, quando ela tinha 15 dias depois dela ter voltado essa cirurgia, que quando ele viu esse carocinho, ele disse, olha, já marca de novo essa cirurgia com o médico, porque o cirurgião pediátrico era lá em Santa Cruz, porque é um nódulo e vai ter que tirar. E eu me lembro que, gente, em palavras é difícil falar, mas eu estava tão perdida espiritualmente que eu não ia no médico com ela, porque eu não suportava a sala de espera, entende? A fantasia do pânico, daquele aguardar, me remetia a tudo da cirurgia e eu fiquei parada naquilo. E aí foi quando o Sandoval, como veterinário, estava em Quaraí, na época ele atendia uma fazenda lá, não pegava celular. E eu sabia que eu teria que ir para levar ela de novo para uma cirurgia. E foi quando, assim, guiada pelo espírito mesmo, sem menor conhecimento, eu larguei ela no berço e o meu filho foi dormir e eu chorando muito, eu botei as mãos sobre ela e eu falei, Deus, se eu não precisar ver a minha filha de novo no hospital, porque daí no outro dia a gente ia fazer uma ecografia para já levar para o cirurgião lá, eu convido Jesus para entrar na minha casa. E eu falei Jesus. Eu poderia ter falado qualquer outra coisa que eu tinha aprendido, né, nesse histórico de fé que eu tinha, porque eu estudava muito física quântica, eu estudava o universo, né? A minha sede era mais nesse sentido, assim. Como as coisas funcionam, as coisas científicas e tal. E aí foi quando eu comecei a cantar aquele louvor do Zaqueu. Entra na minha casa, perfeito. Sabe? Não vou cantar aqui para não estragar. Não, ela tá cantando bem. Mas eu chorava muito, assim. E com as mãos sobre ela. E tudo, né? Bem como a gente sabe que uma mãe tem autoridade para fazer, mas perfeito. Eu não desconhecia. E aí foi quando, no outro dia, também o Sandoval voltou de viagem, eu não tive suporte emocional para levar ela para fazer a ecografia ali no CHU. E o Sandoval foi com ela, que ele tinha voltado de viagem. E eu me lembro que eu fui na Dipel comprar material escolar para a cabeça não pensar naquilo. E foi quando o Sandoval me mandou uma mensagem escrita. Relaxa, é só uma íngua. Então, aquele nódulo que foi tocado pelo Dr. Toné com lanterna, ele tentava mexer, era grudado na tireoide dela. Lá no exame, o Dr. Chu disse, não, nem se preocupe, isso aqui não é nada, não tem que levar. E ali eu entendi que havia um propósito espiritual. E foi quando eu comecei, então, a buscar conhecer esse Jesus que eu tinha dito que eu convidava para minha casa. Porque foi total entendimento que ele fez a parte dele e que, então, o meu propósito, ele era espiritual, sabe? E ali realmente ativou a fé no nosso lar, né? Foi a partir de uma experiência. Nossa, a experiência. Foi, para mim, foi muito grandiosa. Um chamado, um processo, né? Processo doloroso, mas Deus sabe, né? Sim, trazer cada um. Esse que estou à porta e bato. E hoje é o meu lugar de honra, entendeu? Assim, eu voltar nesse lugar, que era esse lugar de tanta intimidade com Jesus, porque eu não conhecia ele, não tinha me apresentado a ele. Mas eu construía no secreto, porque aí o meu altar virou um banheiro da minha casa. Eu ia pro banheiro, porque pensa mãe com 2 pequenininhos, era a hora que eu dizia, vou fazer xixi, entrava no banheiro. Claro, eu me ajoelhava e chorava para aquele Jesus que eu tinha conhecido. E ele me levava em lugares no colo dele. E aí eu me fortalecia e conseguia ficar mais algumas horas sem medo, e eu voltava. Então, eu construí mesmo essas raízes sem ninguém ver. E o Sandoval também não entendia, a gente não sabia o que estava acontecendo. Mas hoje, assim, o meu lugar que eu carrego, meu Deus, que bom que eu fui para esse lugar. Amém. É que tem aquela questão que Deus, ele é experimentável. Tu precisa experimentar ele, né? Tu não tem como explicar. Então, eu acho que essa experiência... Né? Se vive, né? Deus não se experimenta, né? E às vezes a gente tem que estar, infelizmente, a grande parte dos momentos a gente está no momento de fragilidade para conseguir aceitar essa experiência. Eu acho perfeita a colocação. Viver o ministério é uma missão extremamente difícil, né? E tu precisa ter uma resignação muito grande, né? Muito grande. E como é que foi para ti, Sandoval? O meu chamado, vamos dizer assim, né, o meu despertar com Cristo, eu e a Joyce começamos a congregar junto, né? Um dia a Joyce me disse, hoje estou a fim de ir num culto, hoje no domingo, vamos na igreja e tal. Igreja, fiquei pensando, né? Mas vamos, sempre fui parceiro dela, assim, para iniciar. Acho que Deus já colocou esse propósito na nossa vida de iniciar tudo junto, né?
E aí comprei uma Bíblia, passei na livraria, comprei, dei de presente pra ela e fui, né? Mas a Joyce teve um despertar antes que o meu. Foi na Nascente, né? Não foi na Nascente. Brincadeira. Não vamos mentir, vamos... Tem que melhorar esse marketing da Nascente. Na época não tinha muita Bíblia. A Nascente não tinha sido convertida. Nós estamos falando de quase 8 anos atrás, entendeu? Então, e aí fomos juntos ali, né? Mas a Joyce teve um despertar, eu digo assim, a gente caminha, todo mundo caminha, né? Mas Deus move, Deus chama cada um no seu momento. E o meu momento, eu já tenho hoje quase 8 anos de conversão, foi aproximadamente uns 2 anos e meio atrás, assim, quando realmente eu tive a experiência com Deus. Quando eu estava numa fazenda onde eu trabalho em Caxias e estava sentado almoçando ali, né? E o funcionário da fazenda começou a me dizer que estava com um problema de bebida, que estava bebendo para esquecer os problemas, que a esposa estava com câncer e tal. E aí eu disse assim para ele, isso aí faz parte. Eu disse assim, né? Mas quando eu falei isso, parece que perdi a paz, faz parte. Aí entrei no carro e botei uma palavra para escutar, um podcast, né? E nisso Deus falou comigo, né? Porque a palavra de Deus, ela é viva, né, Alex? Ela, não importa o tempo nem a hora, se foi gravada, a palavra de Deus entra como flecha. E nisso, o homem que pregava disse assim, e Pedro nega Jesus. Cara, aquilo entrou assim em mim, disse, Pedro nega Jesus. E eu conhecia a passagem, né? Eu disse, Senhor, perdoa-me, porque eu te neguei nesse meio-dia, nesse almoço. Como que eu, conhecendo a verdade, eu conhecendo a Cristo, sabe? Sabendo aonde está o refrigério da alma, eu disse para aquele homem, isso faz parte, sabe? E nesse momento ali, Deus me movimentou, e aí hoje, assim, eu até nem tento olhar para trás, porque às vezes assusta, a caminhada é curta, né? E a gente vive um processo, assim, com Deus, uma bênção, né, cara? Cada dia, assim, Deus vem movendo mais, vem movimentando, e dali para frente, cara, Deus vem me trazendo, assim, eu digo, Ele vem me sustentando pela mão, né? Vem me trazendo no colo, assim, abençoando e colocando pessoas e propósitos no nosso caminho. Então, a minha história foi assim, entendeu? Assim, até deixo para as pessoas, assim, quando escutarem uma passagem, não interessa se é rádio, ao vivo, um irmão. Cara, Deus fala a qualquer momento, a palavra é viva, né? A gente tem que estar ávidos por isso, né? Coração ensinável, né? Eu acho que esse é o grande diferencial, assim, das pessoas que realmente são tocadas e que fazem grandes coisas em nome de Deus, né? Porque eu falando assim, me lembrei, né? Tem coisas que depois... que é aquela coisa, né? Que a gente já conversou aqui até em podcast. Depois que tu vê, não tem como desver, né? Depois que experimenta, não tem como desexperimentar, né? E o Sandoval falou, né? Eu acredito, assim, porque já aconteceu comigo também. Tem coisas que vão nos constrangendo, né? De postura, de coisa assim, né? Cara, aquilo não tem como voltar para trás. Você tem que ir modificando, que nem foi para ti, te constrangeu, na verdade, né? E aí tu foi lá e tomou a decisão. Já houve comigo também coisas assim que eu falei e tal, cara, não me constrangeu, né? Eu digo, cara, não faz mais parte de mim isso, entendeu? Eu senti algo em relação a isso, né? Agora eu tô falando, porque quando o Sandoval falou agora, né? Sobre Pedro ter negado, né? E a gente vê na palavra que Pedro nega 3 vezes Jesus, né? Sim. Mas Jesus sabia que ele ia negar. Então, Jesus sabia que tu ia negar, Jesus sabia que tu ia negar, que o Sandoval ia negar. Mas ele nos dá depois 3 vezes a chance de dizer que ama ele. Porque foi o que ele fez com Pedro. Pedro, tu me ama? E perguntou 3 vezes, né? Então, a gente tem a chance de ter essa metanoia. E a gente tem que olhar para trás e entender que isso faz parte da construção de quem nós somos hoje. Porque se a gente já fosse um vaso pronto, não faria sentido, né? Entender e glorificar a Deus. Porque pensa, não, eu sempre fui assim. Eu sempre carreguei isso de falar, então tá falando sobre mim, né? Perfeito. E quando a gente nega e depois começa a honrar e entender, não, eu era assim, eu errava, olha as coisas que eu fazia, hoje eu me constranjo. Aí tá a mudança do espírito. E aí a gente glorifica o nome de Deus, né? Porque aí mostra que é Ele que fez, não é o Alex que fez sozinho. Então eu noto a beleza nisso, né? Porque aí sim a gente é uma carta viva, um testemunho vivo, que a gente não precisa estar falando do Evangelho, mas as pessoas olham pra gente e veem, meu Deus, esse cara mudou. E quem que fez isso? Não é a lavagem de uma igreja. Sim, é o poder do Espírito, né? Sim, de verdade. E quando tu falas isso, é grande verdade, assim. Porque
porque até antes a gente falava um pouco, né, rapidamente aqui no backstage, né, sobre a questão da conversão. Sou convertido há pouco tempo, né, não faz muito tempo, mas assim fez total diferença assim para a mudança da minha vida. E eu falava antes, né, se a gente tivesse sido antes, né, então qual é a nossa função hoje, né? Falar de liderança, de gestão, que vocês são empreendedores, é óbvio, né, e tal, mas alcançar almas, né? Alcançar almas para Jesus enfim, e isso tudo a gente vai fazer de uma forma muito leve, né? Falando de gestão, de liderança e tal. Mas o que acontece para mim, né? Eu fiz muito sempre com a força do braço, né? E quando tu fala, e eu vou te ser bem honesto, assim, né? Já participei né, dos cultos lá com vocês, enfim, mas principalmente na tua célula, né, Sandoval? E tu tem uma palavra muito forte, muito boa, mas especialmente para mim, assim, a Joyce, quando fala, ela tem por isso que eu tô aqui, né? Mas é diferente, né? O Sandoval, ele tem uma coisa mais de pastor, assim, e eu sou muito mais evangelista. Eu enxergo o evangelho de um jeito tão simples. Pois é, que eu não sei enxergar. E bonito que Deus complementa as coisas, né? Não, com certeza. Vocês dois, vixe, né? Então, assim, mas assim, pra mim faz muito sentido quando fala isso, porque eu fiz muito pela força do braço. Muito. E show de bola, né? Tá tudo certo. Era o conhecimento que eu tinha, né? E tudo mais. Mas se eu tivesse, né, encontrado Jesus antes, entendeu? Seria sido acrescentado muito mais fácil, né? Porque tempo, energia, dinheiro posto, né, para as coisas acontecer. E eu não estou dizendo para ti não fazer, né? Você que está nos ouvindo, não fazer, né? Tem que fazer. Jesus quer te encontrar, né? Deus quer te encontrar em movimento. Mas esse movimento tem que ser com Ele. Porque as coisas serão acrescentadas de uma forma muito mais... A busca é nossa, né, Alex? Mas o chamado é dele, né? Então, a nós cabe... Nós estávamos falando de Pedro, né? Cara, Pedro sabia que Jesus ia negar ele. Não, Jesus sabia que Pedro ia negar. Jesus sabia que Pedro ia negar. Cara, Jesus sabe quantas vezes nós negamos Jesus. Mas Jesus conhecia o caráter de Pedro. Entende? O que Jesus está preocupado? Está preocupado na negação ou no caráter? Então, que nem tu disse, mas eu conheci tarde. Não, tu não conheceu tarde. Deus te chamou no momento certo, porque tudo que nós erramos para trás são ferramentas que Deus vai nos entregar para corrigir na vida do próximo, tu entendeu? De tu chegar e dizer, mas assim, meu amigo, meu irmão, eu já vivi isso não é assim, isso Deus já me mostrou. Entende? Porque a palavra de Deus, ela tem 3 fundamentos, né? Que é exortar, consolar e edificar. E quando Deus nos exorta, que nem Deus me exortou através daquela palavra, Ele nos traz um constrangimento, um sentimento, uma tristeza, uma dor, mas Ele nos leva ao sentimento esperado por Deus, que é o arrependimento. E é no arrependimento que vem a transformação, é no arrependimento que a gente começa a nascer do Espírito, né? Então, e dali para frente, nós vamos sendo transformados, né? Então, é preciso a palavra de Deus confrontar a nossa vida, né? Porque o que confronta é o que transforma, né? Tanto nos negócios como em tudo, o que confronta é o que transforma, né? Tu estava falando, eu já estava aqui, né? Quase deu tela azul, né? Porque eu já fico colhendo e tal, né? Mas, e pensando nisso, exatamente nisso, assim, porque é de tudo, né? É pessoal, profissional, né? A tua vida executiva de trabalho. Cara, como é bom. Isso me encanta, porque é uma jornada, né? E é um mundo, né? Que se desnuda, né? E também é muito gratificante ver, assim, porque né, eu e o Sandoval, a gente se conhece... né, há muitos anos, né, Sandoval, né, minha avó era vizinha lá da casa Sandoval, enfim, a Joyce menos tempo, mas ver toda essa mudança e ver todo esse desenvolvimento do Sandoval, né. Sandoval era uma pessoa que não falava. Até hoje, né, cara, não falava. É quando eu preciso. Não, mas agora também quando fala, lasca, né? Lacra, né? Eu peço para Deus, Senhor, me leva onde tu quer, porque eu não posso nada, cara. Eu sou trancado, né? Não, era. Deus virou essa chave. Sabe, Alex, esses dias nós estávamos no encontro ali na igreja, né? Terminou o encontro de homens, aí dei a palavra, né? Testemunho e tudo, e aí no fim chegou um irmão e disse assim, cara, agora grava um videozinho para nós, 30 segundos aqui, para dizer como é que foi, só como é que foi. Cara, eu desviei, fugi, digo, não, eu não, cara, por favor, eu não. Ele disse, não, tem que ser tu. Cara, 30 segundos, nós tínhamos que gravar 5 vezes. Nossa. Aí eu disse, agora grava com os outros. Cara, os outros têm uma espontaneidade, sabe, aquilo fluía. Faz parte. O falar é difícil, né? Não, mas nós brincávamos aqui também no backstage, né? Tá numa construção, o novo Thiago Negro aí. O Thiago Brunet. Thiago Brunet,
Mas, Sandoval, uma outra pergunta também que nos colocaram, e eu não quero te atropelar, né? Na verdade, né? Tu que é o host, né? Mas a gente fica, né? Mas eu estou ocupado com as perguntas. Era como surgiu o projeto, né? Entre, por exemplo, o teu trabalho, a gente já virou essa chave, né? Mas como assim do teu trabalho, teus empreendimentos, tu conseguiu vislumbrar esse caminho, né? E como tu equilibra isso, né? Família, filhos, trabalho, profissão, né? Porque tu é um profissional da área de saúde, né? A Joyce é uma profissional da área, né, de fotografia. Enfim, colega do Ismael, nosso moço da técnica. Então, como que vocês conciliam isso, né? E assim, e a vida ministerial, porque vocês auxiliam pessoas, vocês... Voltando para a nossa essência ali da conversa, né? Essa liderança servidora, né? Como que um líder servidor... como é o dia a dia, eu acho que melhor falando, né? De um líder servidor. E aproveitando a tua pergunta, quando é que vocês identificaram o chamado do ministério? Tá, beleza, me converti. E agora? Preciso fazer o algo a mais. Como vou fazer? Qual que a gente responde primeiro? Como vocês quiserem. Tá, eu queria falar... É um bate-papo. Não, porque só voltando ali, tu falou Deus quer nos ver trabalhando e ficou me vindo muito, por exemplo, de tudo, né, que fala sobre isso. A gente pensa que não, eu vou então ficar sentado no sofá, Jesus, vinde a mim, a gente tem que dar passos nisso. E tudo que a gente vê que se moveu no mundo espiritual foi pela obediência, pelo fazer, né? Até mesmo quando Jesus ressuscita Lázaro, ele diz para os homens tirarem a pedra, né? A pedra não sai sozinha. Perfeito. O ser humano vai fazer o que ele tem que fazer. Noé teve que construir a arca, né? Entende? Então, tipo, ele bateu o martelo lá, ele trabalhou, Deus supriu o sobrenatural. Então, a gente tem que entender isso, eu falo muito isso para as mulheres, né? Não adianta tu entender que Deus ele vai te encontrar nesse lugar, sentadinho no teu sofá e, meu Deus, que aconteça. Não. Ele quer nos ver trabalhando, ele quer nos ver obedecendo, fazendo o que o ser humano pode fazer. Porque o sobrenatural é com ele, né? O sustento desse, né? Nos modificar de dentro e tudo mais. Tu perguntou sobre o chamado do ministério. Isso. Iniciou muito comigo primeiro, né? Sim. Porque eu fui desde o início servindo e o Sandoval demorou naquela coisa. Por isso que hoje, quando a gente olha para o que a gente vive, tem muito mais mulheres do que homens, porque os homens agora eles estão sendo... Homens, né? Homens é mais devagar, né? As pessoas perguntam, mas me conta assim, quanto tempo foi tudo? Cara, imagina uma pessoa indo para um culto e levando uma mateira de chimarrão. Era Joyce comigo, entendeu? Sim, era. Eu era aquela mateira. Boa, nunca tinha visto isso, mas boa. Eu tava lá, tu entendeu, Alex? E eu tendo experiência, chorando, o Sandoval do meu lado. Eu tava lá, entende? É que ele tava lá também, porque o Sandoval falou, não fala, mas ele se relaciona muito bem. Entendeu? Sim, ele não fala assim no microfone. Agora, ele gosta de fazer amizade, de conversar, ele é muito comunicativo. Eu não sei se vocês conhecem ali os temperamentos, né? O Sandoval é sanguíneo, é fleumático com sanguíneo. E ele tem a alegria do sanguíneo, de fazer a brincadeira, sabe? Então, é esse perfil de gostar de ser corpo, sabe? De estar ali. Show. Mas comigo não, comigo foi... A IDC, a gente entrou porque eu comecei a receber, então, uma missionária na minha casa. E essa missionária começou a me dizer, olha, eu estou voltando. Ela era engenheira da prefeitura de Cachoeira, Lívia, que é uma bênção, assim, tudo que Deus fez através da vida dela. E ela estava se tornando missionária. E ela me disse, vocês precisam ir no culto que eu vou para que um casal possa cuidar de vocês. Porque o Sandoval estava começando ela contava para mim, eu contava para ele aceitava, assim, estou gostando disso, né? E aí ela me disse, vocês podem ir no culto conosco? E a gente foi a primeira vez na IDC. A IDC tem mais de 30 anos, né? A gente que é novo lá. E aí, quando a gente foi na IDC, ela me disse assim, eu queria apresentar para vocês um casal. Eles estão lá na frente, a gente sentou lá atrás. E aí... Normal, né? E aí ela... Mas a minha sede era tanta que eu só pensava assim, meu Deus, eu quero essa vida. Entende? Show. Eu tava assim... totalmente despreocupado com o que iam pensar de mim. Sabe aquele preconceito que a gente tem com os crentes? Eu não tinha mais. Os crentes, que andavam com bibliazinha, a gente achava que eram pessoas bitoladas e tal. Eu não tinha aquilo, porque eu não tinha nada mais. Tudo que eu achava que eu tinha, eu não tinha, porque eu estava totalmente ferida na minha forma de enxergar o mundo, né? Então, ela me disse, aquele casal. Quando eu olhei o casal, eu vi de costas, eu falei, como é que é o nome dela? Kátia Bernardi. É minha prima. Os pastores da igreja. Os pastores são tua prima? Mas que bom. O pai dela é irmão do meu pai.
o tio Tito, irmão do Gabriel, que é o meu pai. Só que ela é uma prima mais velha, ela tem a idade da minha mãe. Então, eu não conhecia ela. Só pelo sobrenome eu sabia que era minha prima. Então, eu o tempo inteiro entendi, foi Deus que me botou aqui, porque tu imagina, né? A única parte da minha família que já era cristã, assim, de ter uma fé ativa, foi aonde Deus me botou. Então, eu entendi, não, esse é o meu lugar. Que então, aí, assim, né, a gente... Então, vou se tornar família, né? Porque, então, a Carol Modas ali, sabe a Carol? Sim, claro. É minha prima, Carol, os nossos Fabiana. pais são irmãos. A gente se sentiu muito família e teve essa voz dos pastores saberem quem nós somos, entende? Então, eles começaram a ver, através do discipulado, começaram a entender o que Deus estava fazendo na nossa casa, vendo o quanto Jesus estava acelerando o meu processo, né? Por exemplo, eu creio no batismo do Espírito Santo e eu nunca tinha visto, eu fui batizada no Espírito. Então, tudo foi muito rápido. E os pastores foram os que nos cuidaram, que nos pegaram pela mão e acolheram essa demanda que Deus estava me entregando, de querer falar de Jesus para as pessoas. Porque nunca ninguém tinha me falado do Jesus que eu ouvi. Nunca. Que ele era fora de uma igreja. Ele é acessível, a palavra de Deus cientificamente, porque eu sempre fui muito curiosa. Então, me foi apresentado assim, a questão científica da palavra de Deus, que fala que a terra paira no ar, sabe? E aquilo, meu Deus, eu preciso contar para as pessoas. Então, eu contava para todo mundo. O Sandoval já não me dizia se tinha alguém doente. Eu ia na casa da pessoa, não precisava saber quem era. Entende? Então, o que a gente chama de Conhecendo Jesus, que faz hoje, que é o início do Mais de Ti, eu fazia de casa em casa. E aí, os pastores foram vendo isso. E aí, um ano depois, numas férias, eu me lembro que eu estava nas férias, mas nessa intimidade, Jesus me dá pessoas, porque eu o tempo inteiro queria falar de Jesus para as pessoas. Ele me deu um nome de mulheres, 14 mulheres, assim, de noite, eu orando e fui pensando nessas mulheres e botando. E ele me falou para eu fazer um convite para elas e apresentar, por isso que a gente chama Conhecendo Jesus, apresentar isso que a Lívia me ensinou. E foi o que eu fiz, eu voltei, falei com os pastores, com a autorização deles, e fiz no meu estúdio, porque eu não queria que as pessoas entendessem que elas tinham que ir numa igreja buscar. Perfeito. Era esse entendimento, não, eu sou o templo de Deus, e eu vou lá... Ganhar essas almas, né? A estratégia era essa, entendeu? Você entregou essa estratégia. Show. Porque, tipo assim, ó, eu vou lá... Eu só tô esquentando minha mão, eu vou lá pra... na igreja, porque eu sei que há lugares, ele está em todos os lugares, mas há lugares específicos em que ele vai se manifestar como corpo, né? E porque lá todo mundo está entendendo o que eu estou vivendo, mas eu tenho intimidade no secreto. E aí esse jeito de contar fez começar o Mais de Ti. Então, eu fiz o primeiro com mulheres que eu convidei. E, a partir dali, nós fomos, então, fazendo estudos bíblicos, né? Que se tornou, daí, esse estudo que tem 8 encontros, que é o Mais de Ti, Jesus, né? Em que é o beabá da Bíblia mesmo, né? Que tu vai entregando alimento conforme a pessoa consegue. Perfeito. Se eu der uma maçã para um recém-nascido, ele se engasga e morre. Então, foi essa estratégia. A água da rosa, não é o balde, né? É uma aguinha. E aí iniciou esse ministério do Mais de Ti. Mas ele é muito... espiritual mesmo, né? Daquilo que Deus ia entregando à medida que eu também suportava, né? Então, tipo, se Deus me falasse que eu estaria vivendo hoje lá, eu já não teria suporte. Por isso que a gente fala, né? Ele vai enchendo o vaso, conforme o vaso pode estar pronto para receber. Tudo mais será acrescentado. Então, ele acrescentou muitas mulheres que me ajudam hoje, aí entra na tua pergunta, né? Sim, a Lu fez, e foi uma virada também para ela muito legal, então muito bacana. Muito bacana. Ele é mesmo fora, assim, tem muitas mulheres de outras igrejas que fazem, porque a nossa intenção não é trazer para uma denominação, é trazer para Cristo, né? E aí, assim, tu vai onde tua família congrega numa igreja, que nem a Lu, né? Tu já tem o teu lugar, né? Sim. E a intenção é essa, é trazer pessoas para Jesus, assim. Que show. E eu acho que esse é o grande segredo, né? Porque antigamente, claro, eu vejo que havia talvez uma briga entre as denominações, assim, né? Vamos dizer assim. E eu acho que era isso que sempre me afastou, talvez, sabe? E quando a gente entrou, claro, a gente teve a bênção de entrar num momento, acho que muito mais abrangente, assim, as pessoas estavam ávidas por conhecer Jesus, né? E quando a gente convida justamente também para que seja, né, a questão não pela dominação, né? E isso eu percebi em vocês também, então, e foi o que me encantou e tudo, né? Então, acho que esse é o grande segredo do que a gente vive hoje, né? Que a gente está vivendo na fé hoje, que a gente está vendo, pelo menos, os ministérios que
tem um nível de consciência melhor, né, é não falar da religião, né, em si, evangélica, mas sim sobre, né, Jesus, né? E isso me encantou muito, assim, e aí vem umas coisas assim, porque tipo, quando tu conversa, tem aquelas conversas, acredito que aconteceu com vocês também, e virou, tipo, alguma tá no assim... bate-palma, agora tá no bate-palma. Exatamente, virou batendo de palma e tal, e aí eu só consigo dizer... E aí eu só consigo dizer uma coisa, cara, e é o que eu quero dizer, assim, e Deus está me trazendo isso para eu trazer, assim, eu quero que um dia você sinta o que eu senti quando eu estive pisando, né, lá, quando eu fui batizado. Então, assim, é só isso que eu quero, entendeu? E eu tenho certeza absoluta que quando você sentir isso, em qualquer lugar que você esteja, qualquer na igreja, qualquer ministério, qualquer placa, você vai ter a certeza que você começou a andar no lugar certo. Porque para mim, né, vou fazer 50 anos, né, para mim, 2022 eu comecei, né? 2023 eu fui batizado, em janeiro de 2023. E para mim eu tinha uma certeza na minha cabeça. 2023 ia ser um ano tremendo. E foi um ano muito difícil. Foi um ano muito maluco. Inclusive, né, já de público aqui, eu quero te agradecer, Sandoval, porque foi parte importantíssima de eu passar o 2023, né, de eu estar firmado, né, na rocha do Senhor, de eu estar com saúde mental, né, enfim, né, foi um ponto importantíssimo, tá? E isso tem a ver com a própria palavra que a gente trouxe aqui hoje, o próprio título, né, liderança servidora, né, o Sandoval não só sempre me acolheu, né, tu também, né, Joyce, ontem te disse, né, com a tua palavra, né, que tu tem, que às vezes, hoje tu falou isso, né, tu não te percebe, mas tu és uma grande líder, tu és uma pessoa realmente, né, abençoada, tá, que tu continue assim. Sandoval teve uma coisa para mim que é assim, ó, o Lucas já me conhece há muito tempo, tudo, né, eu tenho gratidão pelas pessoas, né, e eu tenho reconhecimento pelas coisas. E eu estou te reconhecendo porque realmente, entendeu? Deus vai fazer grandes coisas através de ti. Grandes. Já faz, mas te prepara. Quando eu falo lá, tu pode ter achado que estava brincando, mas eu não estou brincando. Eu venho um Thiago Brunet novo aí. Mas Deus abençoe. Nós dois juntos, né, que temos que agradecer a Cristo, porque é Ele que faz, né? Nós somos apenas um instrumento, tu entendeu? O que Ele entrega, mas tu te permitiu. Isso. A Joyce falou, e muitas vezes eu não entendi isso, né? E a Joyce colocou, né? Enfim, uma palavra lá um dia, né? Pelo dom de discernimento, né? Joyce, é muito importante. Mas tu colocou hoje aqui uma coisa que assim, que o Luiz, nosso amigo também, congrega lá, enfim, colocou uma vez, que foi para ele a questão da palavra, do direcionamento, mas da obediência. E muitas vezes eu me peguei não sendo obediente, entende? E isso, hoje tu falou de novo, olha aí, entendeu? Aqui comigo, né, com meus botões pensando. Mas o que eu queria dizer é que assim, 2023, cara, então foi aquela loucura, né, 2023. Saúde e tudo mais, que aconteceu algumas coisas, enfim. Mas final do ano, quando eu sempre faço, né, eu faço meu planejamento estratégico, final de cada ano, e reviso ele sempre na virada. Cara, eu tive uma certeza absoluta. Cara, foi uma loucura. Tô batendo na mesa. Vou tirar a xícara dele. Não bate na mesa. A técnica já tá gritando aqui. Mas enfim. Só vejo só indo. Deixa, meu Deus. Tem que dar uns gritos aí, mano. Tem que tirar tudo, prender as mãos aqui, né? Botar um ponto. Expressivo, né? Enfim, mas final do ano, cara, quando eu fiz assim, eu tive a certeza absoluta, cara, foi o melhor ano da minha vida, cara. Foi um ano extremamente conturbado, mas foi o ano que eu conheci Jesus, que eu entreguei minha vida para Ele. Foi um ano assim, cara, que assim, cara, as coisas que tinham que acontecer, aconteceram. Para me direcionar o resto dos anos da minha vida, entende? E é por isso que eu disse, entendeu? Que eu quero que você tenha essa oportunidade de conhecer o Jesus que eu conheci, entendeu? Porque há uns anos atrás seria inimaginável falar, quase tranquei, né? Eu sempre tive a crença, sempre tive Jesus comigo, mas
eu achava que conhecia Jesus, né, e tal. Então, assim, esse Jesus que me foi apresentado, esse Jesus que eu comecei a ter essa intimidade, e que eu estou só no início, né, da caminhada, e eu oro a Deus que realmente, né, me apresente a jornada, né, que me dê esse discernimento para poder enxergar, né, e a sabedoria para poder conduzir. É esse que eu também proclamo, mas eu vejo que eu ainda não proclamo ele o suficiente, está entendendo? Eu ainda preciso virar essa chave. E mais, né, mais e mais, porque o que me foi apresentado, o que eu tive de certeza, sabe, as pessoas que começaram a chegar quando tu falaste, né, assim, ó, é uma nova vida que eu preciso que as pessoas conheçam, entendeu? Ah, quer que eu virou pastor? Não. Quer virar pastor? Não. Entendeu? Mas eu quero que as pessoas sintam o que eu senti. É só isso. É só isso. Uma coisa assim, né, Alex? Pegando o que tu falou, o grande problema é que as pessoas, às vezes, elas conhecem um pouco e acham que sabe tudo. Tá? E acabam se envolvendo com as coisas do reino, as coisas de Deus. E, cara, não existe meio grávida, né? Não existe meio envolvido. Ou tu faz o que tem que ser feito, ou tu não faz. Né? Porque senão nunca vou conseguir experimentar na sua totalidade tudo que ele tem para expor para a gente, para fazer a gente crescer. Porque isso, inclusive, entra dentro daquela questão que a gente sempre fala. Tu primeiro precisa te conhecer, pegar a força de Cristo, de Jesus, e para conseguir... vamos dizer assim, transbordar, né? Porque eu acho que assim, tudo é o transbordo, né? Tu transferir, tu passar para as outras pessoas aquilo. E aí que é uma coisa que eu acabo me pensando muito, às vezes a gente faz as coisas achando que é o Espírito Santo, e acaba sendo o ego da gente, né? Que está falando, né? Então, se tu estás lá de corpo e alma, de forma humilde, ele vai falar, ele vai fazer. Mas se não, daqui a pouco é a gente mesmo que está falando. E aí a gente vê tantos problemas hoje quando se fala em nome de Deus. Porque muitas vezes as pessoas, elas querem estar na moda e esquecem o real fundamento. Por isso que tem que ser de dentro para fora, exato, né? Exato. Por isso que tem que ter a raiz primeiro. Porque a palavra fala, né, do fruto do Espírito. Então, o fruto do Espírito Santo são todas aquelas coisas que nos vêm de domínio próprio, da mansidão. Tudo que faz ter o caráter de Cristo em nós. Mas ele como é que ele vai dar o fruto? Ele precisa ter primeiro a raiz, para depois virar a árvore, e depois vai ter o fruto, né? Então, esse processo, ele é interior, porque nós estamos sendo formados, santificados, né, a cada vez, para ter o caráter de Cristo. Mas isso é até que ele volte, né? Isso é um processo que é contínuo. E aí a gente muitas vezes está representando Jesus, mas tem pouco de Cristo em nós, né? Isso... Mas a parte que tu falou a respeito de... Tu fala, né? O Sandoval falou, ficou um monte... Eu fico com várias janelinhas abertas. Não, mas por favor, vai. Não, tu falou a respeito da obediência, né? E eu entendo que foi o que aconteceu conosco, que tem acontecido. Por exemplo, assim, o ministério... O ministério, ele vai iniciar através ali, se a gente olha, por exemplo, a parábola dos talentos, né? Certo. Vai falar daquele que enterra, mas fala daquele que investe o talento. O investir o talento, e fala que o enterra, ele tem, mas age como se não tivesse, né? Então, por exemplo, assim, tu tem já, vamos pensar... Você é mal preguiçoso. Mas no mundo espiritual, como que eu entendo isso, né? Eu nunca senti que eu sou pastora. Né? O Sandoval me diz, Joyce, mas olha quantas mulheres, isso é um lugar de pastoreio, enfim. Mas eu tenho muito claro para mim que eu evangelizo de uma forma que estou naquele meu lugar de conforto, tá? Mas, ao mesmo tempo, quando eu estou subindo no altar, porque não tem... não é que não tem outra mulher, mas porque Deus me colocou naquele lugar. As gurias falam, Joyce, porque tu tinha que dar palavra, bababá. Eu estou investindo um talento. E enquanto eu estou em obediência, fazendo o que Deus me chamou, Ele está me capacitando para fazer. Então, esse investir, ele vai falar sobre os dois lados, sobre eu obedecer e fazer, e ele fazer o sobrenatural que cabe a ele, né? Porque, por exemplo, assim, o lugar onde foi construído para estar nesse lugar de liderança, por exemplo, que eu estou, que é uma liderança de mulheres, ele tem a ver com uma obediência. Se eu for olhar para trás, eu vejo que eu só agi na obediência. Porque
existe esse lugar de mãe de criança, de filhos, né, pequenos, de profissional, de esposa, é todo um lugar e não é esse meu lugar de desejo, entende? Mas é o meu lugar de obediência e chamado, em que eu olho para trás e vejo assim, gente, não é onde eu queria, mas é onde Deus me colocou e se torna o lugar que eu quero, porque eu sei que eu honro Ele. Mas não é essa busca humana, entende? Sabe? Eu vou pela força do meu braço. Mas aí eu acho que já responde aquilo, né? Que uma vez eu cheguei lá, a gente estava conversando do discernimento, né? Quando foi a nossa conversa do discernimento, né? Quando é eu, né? Ego, né? Quando é Deus e quando é o inimigo, né? Isso. Sabe que nós estávamos falando sobre obediência, né? E chamado, sobre viver o chamado, Nós temos que ter em mente que viver o chamado é feito de renúncias, né? Exato. Cara, tem que renunciar a coisas, né? Assim, e caminhar com Cristo é renúncia, né? Até a Joyce disse de Lázaro. Cara, Lázaro estava 4 dias morto, cheirando. A palavra diz, né? Jesus diz, Lázaro, saia para fora. Mas, cara, se Lázaro tivesse pensado, o que vão pensar de mim lá fora, entendeu? Eu tô cheirando e meus amigos, agora eu tô aqui, eu tô quebradinho. Cara, então assim, por que Lázaro saiu para fora? Porque Lázaro estava morto. Estava morto. Ele escutou apenas a voz do Senhor. Então, se nós não conseguir matar a nossa carne, matar o nosso ego, matar o nosso orgulho, esquecer tudo para trás, porque, cara, nós não viemos de berço cristão, nenhum de nós aqui. Então, nós temos uma profissão, nós temos coisas para trás, né? Me fugiu a palavra agora. Que nos levam ao nosso orgulho e não permitir tu andar. Por quê? Porque os amigos vão dizer, cara, agora tu virou pastor, agora tu tá no bate-palma, agora tu quer pregar a palavra. Entende? Então, o viver o chamado é isso, é tu tentar matar a tua carne, né? É carregar a cruz e seguir, né? E isso é interessante, né? Porque, tipo, na minha adolescência eu era meio revolto, hashtag revolts, né? E aí tu falou agora, né? E aí os amigos, te conheço lá do futebol, lá, né? Do time lá que nós jogávamos e tal, né? Ou aquela frasezinha, quem te viu e quem te viu. Mas sabe que isso é interessante, porque tu falou no início, né? Vai servir de testemunho, né? Mas é uma coisa que, cara, já não fez bem lá naquela época e serve para mim dizer, cara, mas preciso passar isso, né? Isso não é legal, né? E então, para mim, eu acho que assim é interessante isso, mas vem também aquela questão da ambiência, né? Que gera ambiência, referência gera os resultados. Por isso que Deus também chamou, né? Tirou, enfim, Abraão do seu moveu Abraão, né? Enfim, porque realmente às vezes fico pensando, né? Às vezes precisa sair para realmente, né, captar, enfim, multidões, enfim. Mas, enfim, são pensamentos aqui que não posso devanar aqui dentro agora, né, nesse momento. Mas uma coisa que tu falou sobre a questão de ambiência, isso eu faço parte, não, vamos dizer assim, nós temos 3, casas diferentes, né? A minha escola é a parte católica, eu sou do movimento de Emaús há mais de 20 anos, né? E a gente fala sempre, quando sai em cada curso que sai uma leva de pessoas que experimentaram Cristo, né? A gente fala assim, as coisas vão mudar no mundo de vocês agora. Por quê? Porque aqueles amigos, aquelas amizades tóxicas vão acabar te afastando. Tá? Vão se afastar de ti e tu vai ser chacota de muitas rodas de conversa, né? Então a gente acaba tendo que preparar essa volta para Jerusalém de uma forma, porque ela é toda baseada de Lucas 24, 13 a 35, né? Que é a caminhada dos discípulos de Emaús com Jesus até a chegada do vilarejo lá, que é Emaús, né? E essa questão que o Alex falou da ambiência é a coisa mais certa que existe. E aí tu acaba eliminando uma série de problemas na tua vida que às vezes tu não tinha consciência que tinha, né? Que era causada somente pela questão da ambiência. O ambiente vence. A gente é a média das 5 pessoas que a gente mais convive, né? Ou felizmente ou infelizmente. Se for pro lado negativo, infelizmente, né? Mas também temos que lembrar que também a própria Bíblia diz, né? Que Deus te tira lá do montu e te leva, né?
Então, na verdade, se Deus chama, né, não interessa onde tu está também, né, quando tu está, mas interessa a questão da obediência. Aí a gente volta para essa obediência. E da identidade, de saber que a gente é luz, que a gente é sal, né? Porque carregar esse... Eu fico aqui, né? Eu fico aqui já... Carregar esse caráter. Cristo retirou os 12, né? Retirou os 12, preparou os 12 e depois lançou os 12 no mundo novamente. Então, esse é o objetivo de Cristo, né? Ele nos tira, sai de onde tu tá, nos prepara, só que depois nós temos que ser luz e sal na vida dos outros, entendeu? Então, o ministério é esse. Tu chama, te prepara e vai. Perfeito. Não foi nada. Esse é o fundamento. E deixa eu te perguntar, assim, que também é uma das perguntas ali. Como vocês começaram a perceber, né, e como vocês lidam com isso, ou lidaram com isso, porque hoje é natural, mas quando vocês começaram a perceber que vocês eram líderes, vocês viraram líderes? Agora que... Mas todo dia, né, amor? Hoje, quando tu disse. Hoje, quando tu comentou, agora... Caiu a ficha. Agora que eu entendi. Tá bom, então não, mas mentira, é uma construção. Mas como vocês viraram essa chave, assim, cara, agora tenho responsabilidade com essas pessoas, né? E como que vocês conduziram isso, né? Uma pergunta para os dois, mas enfim. Vamos lá, então. Cara, essa palavra liderança ela é muito forte, né? Assim, o que eu vejo como liderança, assim, o momento que parece que apareceu a palavra na tua vida. É um momento em que as pessoas começam a querer caminhar contigo, entende? Perfeito. Cara, Deus começa a colocar pessoas que estão precisando de uma palavra, estão precisando de um resgate, estão precisando de um refrigério, e essas pessoas começam a caminhar contigo. Só que a liderança, ela também exige, né, Alex? Vamos dizer assim, por quê? Porque, cara, a palavra de Deus, ela tem compromisso. Então, um líder, ele passa pelo processo. Por quê? Porque tu só pode entregar aquilo que tu já viveu. Perfeito. Tu entende? É verdade. É que nem tu tá falando, cara, 2023 para mim não foi legal. Mas lá no fim, eu vi a bênção que foi. Cara, Deus te colocou num processo. Tu entende? Porque a Bíblia diz lá em Jó, antes eu te conhecia só de ouvir. Agora eu te conheço. Entende? Jó estava no processo. Sim. Então, assim, a gente vai vendo, vai sentindo o processo na vida, cara, e aquilo tu começa a ter responsabilidade com o teu comportamento, né? Onde tu te coloca, porque tem pessoas caminhando contigo, tu não pode levar ninguém a tropeçar junto contigo. Então, nesse momento, assim, mas a palavra liderança, ela é forte, né? Mas eu vejo assim, Deus coloca pessoas para caminhar contigo, né? E quando tu vê, tu tá caminhando e tem gente caminhando contigo. Nesse ponto, assim, que... Eu fico me lembrando de uma brincadeira, na verdade, porque as gurias, a gente começou, então, os estudos e Deus começou a acrescentar mais mulheres, né? E para isso precisou uma estrutura. Hoje são 150 pessoas fazendo Mais de Ti, toda terça. Então, é muita gente. E tem um online com pessoas lá do México fazendo. É muito bacana o que está acontecendo, mas para isso precisou Deus entregar uma estratégia, né? Tem a liderança, tem as outras que cuidam, né? Que, assim, eu sou líder delas e elas cuidam de outras. Então, a gente vai fazendo uma formação para formar essas mulheres a se tornarem líderes. Perfeito. E tudo isso foi estratégia do céu mesmo, de acordo com a estação que estávamos, né? Então, eu vejo essas estações acontecendo, vejo Deus... Porque assim como eu me converti, se eu for olhar as mulheres que servem ali, todas foram convertidas ainda depois de mim. Imagina, eu tenho 8 anos. E lógico que nós estamos, não vou dizer de baixo, porque ao contrário, a nossa base é a IDC, né? Sim, porque ela nos... é o ensino que nós temos, são, né, o alimento, a mesa que nós nos alimentamos, mas a gente tem essa autonomia dentro do que Deus nos entrega. E aí, eu falei brincadeira, por quê? Porque as gurias começaram a me chamar de chefa. Aí foi quando eu me dei conta, para aí, ora chefa. E aí elas falavam, ô chefa, o que a gente vai fazer? E eu fiquei pensando, mas de onde isso? Isso faz alguns anos, né? E aí, ali eu comecei a pensar, por que vocês estão me chamando de chefa? E eu não estava entendendo esse lugar de liderança, né? Nessa brincadeira, e hoje em dia elas brincam. Chefa, o que vai ser? Que horas que vai ser? Sabe? Mas eu tento muito chamar todas, porque eu entendo que o permanecer, ele vem do servir.
Então, assim, para te ser cristão, tu tem que ser corpo. A palavra diz que ele é o cabeça, nós somos o corpo. Então, não tem como tu só estar num banco de uma igreja, né? Que nem o Sandoval falou isso na nossa última célula e foi muito pertinente a forma como eu entendo disso, porque ele falou assim, não é porque tu vai... Fala, amor, do jogo de futebol. Não é porque tu assiste um jogo de futebol que tu é jogador de futebol. Tu torce, tu vai lá assistir. Eu torço pro Inter, pro Grêmio, eu assisto o Inter, o Grêmio, eu sou um jogador de futebol. Não, peraí. Tu tem que treinar e tu tem que entrar no campo. Aí tu é um jogador. Tem que ter campo de batalha. E aquele que treina ainda não é um jogador. Ele tá na forma do preparo. Agora, no momento que tu pisou no campo, aí tu é um jogador. Então, falando muito sobre isso, tipo assim, existem muitas pessoas que ocupam um lugar de bater cartão na igreja. Agora, ser corpo de Cristo é servir, né? Qual é o papel da unha no meu corpo? Qual é o papel do ombro, né? Perfeito. É um corpo que se move, né? Junto, e não tem um mais importante que o outro. É isso que fala na palavra, né? Então, o Mais de Ti, né? Ele tem o Mais de Ti. As mulheres que entendem o propósito do Mais de Ti, que se batizam, aí sim a gente abre para o retiro, para a formação, para o muito Mais de Ti, que daí a gente fala sobre santidade, sobre obediência, sobre corpo de Cristo, caráter cristão. Então, aí é para aquelas mulheres que entenderam que é sobre servir. Perfeito. Né? Então, Joyce, nós estamos encaminhando para o final, então eu quero que tu faça o convite. Te direciona para a câmera lá e faça o convite para o programa que vocês lideram. Sim. Eu só acrescentaria uma outra coisa antes dessa colocação, e eu achei muito boa a tua analogia do futebol. Faz muito sentido. Deixa eu só complementar uma coisa, né? Assim, para ficar bem explicado, né? No mundo espiritual, nós estamos falando sobre liderança no mundo espiritual, né? Mas ninguém é líder no mundo espiritual. Tu é um sublíder. Porque tu está debaixo do líder, né? Que é Cristo. Então, tu está debaixo de uma direção divina. Então, tem o líder, o sublíder e daí para baixo. Verdade. Bem colocado. Verdade. E demonstra também o quanto Sandoval, né? Nessa colocação, diminui ele para que Cristo apareça, né? E cresça, né? Porque, na verdade, tu tem um enorme potencial, né, Sandoval, e tu é uma pessoa que tem feito grandes coisas aí. Então, assim, na tua fala a gente vê que realmente tu está no caminho. De verdade, meus parabéns. E eu colocaria mais uma coisa que eu queria dizer. A gente começou o título, né? E o título vai ser, né, liderança servidora, né? Mas eu acrescentaria mais uma coisa, né? Liderança servidora e inspiracional, porque hoje vocês inspiram pessoas. Né? E inspiram, né, para um caminho que é fantástico, entende? Então, mas na pergunta do Lucas, na colocação, no pedido, né? A gente sempre encerra o programa e a gente está encaminhando para o encerramento porque realmente voa, né? Estamos conversando há 1 hora. E é muito bom, muito gostoso, né? Fluiu. Tava preocupada, né, Joyce? Tava preocupadíssima, né? Agora que o outro frouxou, vai terminar. Eu achei que eu ia falar das minhas metas, dos meus planejamentos. Não, ao contrário, aí que tava com medo. Eu vi que deu tudo certo. Não, mas a gente pode marcar a gente pode, aí não, só metas e planejamentos estratégicos. O preocupado era essa parte. Gestão na veia. Afinal, a gente fala para líderes que também são gestores, hein? Olha aí, ó. Joyce, para essa câmara, um recado final que tu gostaria de deixar, convite. Né? Enfim, do teu coração. Final. Sim, do meu coração. Deixa eu pensar. Não, eu acho que tem muitas pessoas de negócios assim que olham, né, falam muito sobre negócio. E eu acho que a maior sabedoria que a gente tem é incluir Deus em todas as áreas da nossa vida, né? Talvez algumas pessoas que eu estou falando aqui, que nos ouviram, sejam pessoas que não entendem ainda da palavra de Deus ou ainda não conhecem Cristo de caminhar com Ele. Mas hoje, se eu for falar do meu negócio, né, ele é o gerente do meu negócio, o administrador, o cabeça do meu negócio. Eu descanso porque eu sei que ele está cuidando. Então, por isso eu posso servir em outras áreas. E eu acho que esse é um convite, porque Deus, ele quer atuar em todas as áreas da nossa vida, né? Ele não quer ser parcial, ele não quer cuidar somente das nossas dores, ele quer cuidar também e ser honrado dentro da nossa profissão, dentro do nosso trabalho. Ele quer que
que todas as áreas da nossa vida reflitam Ele, porque a palavra fala, né, sobre a abundância de Cristo, e ela não é uma abundância egocêntrica e individual, ela é para que o nome de Cristo ele seja engrandecido. Então, hoje, se as pessoas olham para aquilo que acontece no teu negócio, saibam que Deus faz muito mais do que a gente pode pensar ou imaginar. Então, que a gente possa chamar Ele para administrar, Ele ser o nosso sócio, e aí entregar para que tudo seja, né, modificado de acordo com a vontade dEle. E do Mais de Ti, Jesus, é para quem ainda não conhece e tem interesse em conhecer. Nós temos um estudo bíblico que eu lidero as mulheres, o Sandoval lidera os homens, e é uma bênção se tu tem interesse, né? Entra em contato conosco, porque Deus tem grandes coisas para fazer na vida de todos nós. Amém. Perfeito, amém. Sandoval, tua mensagem final, teu convite. A minha mensagem final é o seguinte: eu acho que todo mundo deveria se permitir, né, viver isso, porque é que nem esse café, né, Alex? Sabe se meu café tá frio ou tá quente? Não vai saber. Só vai saber se tu provar, né? Verdade. E essa água é tão boa, né, cara? Cristo é uma água viva, uma água tão boa que refrigera. E hoje todas as áreas, todos os coaching, tudo estão pregando assim que nós somos corpo, alma e espírito. Cara, o espírito é quem domina. A alma se submete ao espírito e o corpo obedece à alma. Perfeito. Então não adianta tu ter um corpo legal, não adianta tu ter uma alma legal e o teu espírito tá fraco. Então assim, busquem, alimentem o espírito, porque é o espírito que nos move, é o espírito que nos mantém de pé. Porque quem só pode nos refrigerar é Cristo. Então é o recado que eu deixo. Experimenta da água viva que vai fluir. E eu assino embaixo. Beba dessa água, né? Beba dessa água. Assino embaixo. Olha a mensagem final, mestre. Bom, então eu quero primeiramente agradecer, né, esse episódio inenarrável de tê-los aqui, de coração, tá? Foi realmente uma orientação, não tenho dúvida, né, de Deus para convidá-los, e agradeço imensamente por vocês terem aceitado. Tenho certeza que hoje nós conversávamos no backstage, né? Quando a gente saiu, eu orei para que a gente pudesse tocar pessoas, né? Que a gente pudesse falar sobre, né, Jesus, enfim, e que a gente realmente pudesse tocar pessoas. E hoje aqui a gente fez uma oração antes de iniciar o podcast, foi a primeira oração do podcast, né? É verdade. É a primeira oração. E olha que a gente já tem tempo, né? 30 e poucos episódios. E, cara, foi bênção, né? Um episódio, assim, que pra mim fez muito sentido. E, sinceramente, Fortaleza, você que tá no outro lado aí, sendo empresário, não sendo empresário, qual a crença que você tiver, não interessa, porque pra gente não tá interessando, nós não estamos falando de religiosidade, estamos falando de espiritualidade, né? Viver com o Cristo vivo. Te coloco a pergunta: se você já está bem, porque, claro, com certeza tem pessoas maravilhosamente bem, você poderia, né, eu tenho certeza que você pode estar muito melhor, né, convivendo com Cristo vivo, com a palavra, né? Então esse é o meu convite, esse é o meu direcionamento, e que todos tenham um excelente dia. Perfeito. Então, gostaria de agradecer mais uma vez esse momento inenarrável, né? A gente tem um bordão aqui, que foi o João que largou no nosso primeiro episódio, né? Que realmente vocês trouxeram um conteúdo muito relevante para todo mundo que vai assistir. Até porque, assim, a gente precisa entender que para a gente crescer, a gente precisa aceitar que a gente não é nada sem Cristo, né? E não adianta. A gente até pode crescer materialmente. Crescer dói, né? E crescer dói. A gente vai ter que... Cristo nos mostra, de repente, a nossa pior face. E a gente coloca a gente cara a cara com ela e precisa... resolver algumas questões que ficaram para trás para a gente conseguir seguir em frente e realmente crescer. Então, isso entra... Desculpa, pode curar. Isso entra um pouquinho dentro das 3 fases do nosso método, né? Que é a parte do ser para fazer, para depois sim ter e, enfim, perpetuar dentro dos negócios e na vida. Então, mais uma vez, te agradecemos a presença de vocês. Quer fazer? Não, na verdade eu digo assim, porque a gente tem uns processos, né? Que hoje a gente matou os processos, né? A gente fala tanto do processo, a gente é o cara dos processos, mas hoje a gente matou o processo. Que, na verdade,
Mas é interessante, olha como vai sendo encaminhada a coisa, porque a gente começou quebrando protocolo, né? Falando algo diferente. Mas o que a gente tem que pensar para se diferente ser o nosso padrão de início. É verdade. Mas, assim, a gente sempre faz a divulgação do livro, do podcast, do coisa, e olha como o papo fluiu e como todas as coisas foram tão direcionadas, que a gente não fez nada disso, né? Então, eu quero convidar você para entrar no podcast Café e Negócios, e você que está nos assistindo, que achou relevante, que é essa nossa palavra que foi proferida aqui hoje pode fazer a diferença na vida de alguma pessoa que você conhece, distribui. Pega o aviãozinho ali, compartilha, né? Porque esse episódio. Vai ser bênção na vida de muita gente. Vai ter muito corte bom. Vai ter muito Alex, e eu acho assim, né, que como tu disse que nós quebramos um protocolo, nós oramos, nós convidamos Deus para estar aqui. A palavra diz, onde 2 ou mais estiverem em meu nome, aí eu estarei. Então, nós estamos entre 5, certo? Perfeito. Cara, então, se nós convidamos para ele direcionar, eu acho que nós temos que encerrar orando. Perfeito. Nós temos que agradecer a ele. Perfeito. Concordo. Que ele conduziu, nós pedimos para ele, ele fez. Foi uma benção, entendeu? Foi leve. Perfeito. Foi. Tu vê tanto que a gente nem viu passar, né? Já estava na hora de encerrar, assim, e tal. Então... Perfeito, concordo contigo. E te dou a palavra, tu e a Joyce. Eu posso orar? Então vamos orar. Vamos. Jesus, nós queremos te agradecer pela tua presença no nosso meio, agradecer pelo tanto que tu fala, direciona e nos entrega infinitamente mais do que nós podemos planejar humanamente. Eu te peço, Deus, em nome de Jesus, que essa nossa conversa, ela encontre os caminhos que te agradam, encontre os corações que precisam receber do que só o teu Espírito tem para nos entregar. Que seja realmente um alimento espiritual para que nós possamos colher os frutos na vida das outras pessoas através do que esse ambiente tem entregado. Nós te agradecemos e te consagramos. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Então, mais uma vez, finalizamos mais um episódio. Muito obrigado. Obrigada. A todos. Prazer é nosso. Feito. Muito obrigado. Forte abraço, Fortalezas.